Igreja, mais que um lugar para frequentar, um lugar para ser, estar e pertencer. Uma família é formada por diferentes pessoas com diferentes personalidades, estilos, idades, sexo e cultura. Porém, o vínculo do amor de Cristo nos une e nos faz superar essas diferenças por algo maior, através do pertencer. Afinal, famílias são diferentes. E quando estamos juntos nessa diversidade, algo poderoso acontece. Somos mais fortes. Quando uma pessoa pertence a algum lugar, não existe nada que possa tirar isso dela, porque não importa a situação, sempre terá alguém junto para ajudar e cuidar. E uma igreja saudável, uma igreja família é assim, um lugar onde nos reunimos, celebramos, crescemos e congregamos, através da adoração, da comunhão e dos testemunhos que temos uns com os outros. Uma família onde os filhos descobrem quem são e onde todos constroem um legado para a eternidade. Onde os mais novos honram os mais velhos e os mais velhos promovem os mais novos. E hoje, vamos descobrir o valor de crescermos juntos. Então, baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível nas plataformas Android e iOS. Em família, vamos reafirmar e descobrir o valor de pertencer e de celebrar juntos a nossa fé. Vamos continuar nesta série Juntos para Pertencer, uma chamada de Deus para esse tempo de retomada. E se não bastasse o desafio da retomada da era pós-Covid, para nós em particular na região sul e sudeste, o desafio do frio, né? O maior frio de todos os tempos na nossa região. Eu e Leila vivemos aqui 24 anos, a gente nunca passou 4 dias de tanto frio, não é? Mas vocês são heróis, parabéns, estamos juntos aqui. Saí de casa às 7 da manhã, vim para a igreja, subi a colina com nevoeiro, chegar aqui às 8, parabéns, vamos juntos. Porque somos uma família para pertencer. Hebreus capítulo 10, 25, está escrito: e se o Senhor nos disse isso, é porque alguns, não ia ser necessariamente por causa de pandemia ou por causa de frio, mas por causa do esfriamento da fé, poderiam abandonar a congregação. Leia comigo. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas, pelo contrário, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima aquele dia. Então, nós precisamos nos lembrar que se lá atrás, no começo da igreja primitiva, Deus traz então esta inspiração para que a carta de Hebreus fosse produzida e enviada às igrejas. Naquele tempo, uma carta era algo muito precioso, porque ela representava a mensagem. Não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telégrafo, não tinha nenhum outro meio de comunicação. Então, se escrevia carta. E no Império Romano circulavam essas cartas, essas mensagens. E quando ela era destinada a um grupo de pessoas, ela era lida várias vezes. Então já estavam se detectando que no começo da igreja, alguns estavam se dispersando, por todo tipo de motivo que também é presente hoje. Problema de relacionamento, problema de pecado, problema de esfriamento espiritual. Então, o povo se converteu, se reuniu, mas também um ou outro já ia se desviando. Tanto é que a carta fala, como é costume de alguns. Então, o costume de alguns se desviarem da fé não é novo. Mas não podemos aceitar isso como normal. E por isso, esta mensagem, esta série de 3 mensagens sobre esse assunto tão importante nesse tempo de retomada pós-Covid. Por quê? Porque como acabamos de cantar, o Salmo 133, verso 1, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Na semana passada nós vimos a primeira mensagem, o valor de adorarmos juntos. Se você não veio e perdeu esta palavra,
então você pode acessar, que ela está disponível em nosso canal no YouTube. Vamos então relembrar aqui alguns princípios, de forma introdutória, da importância de estarmos juntos, com raras exceções, porque o ser humano às vezes precisa de um pouquinho de solitude, seja para orar, seja para descansar a mente, de coração, ele pode se retirar. Jesus fez isso, mas via de regra, somos seres relacionais e precisamos viver em comunidade. Da mesma maneira que os insetos precisam viver em comunidade, que os animais precisam viver em comunidade, as ovelhas não gostam de andar sozinhas, nem ovelhas animal e nem ovelhas pessoas. Veja, Salomão, ele falou sobre a importância do ajuntamento. Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, o homem mais sábio do mundo trouxe uma mensagem que precisamos viver no coletivo. Jesus falou sobre isso, Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus falando do poder de estar juntos. O apóstolo Paulo destacou isso nas suas cartas todas as 13 cartas têm referência de estar juntos na fé. Romanos capítulo 16, 5 é uma delas. Saúdem também a igreja que se reúna na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, o primeiro da igreja. Então olha só, se Salomão fala da importância de estar junto, se Jesus fala da importância de estar juntos, se Paulo fala da importância de estar juntos e trabalhou sozinho, e nas suas 13 cartas tem referência sobre isso, eu e você não podemos viver sozinhos. Nós precisamos da família da fé para realizarmos um ministério juntos e para estarmos bem. Mas qual é o elo central da família da fé que você não pode esquecer? 1 João 1:3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Declare comigo, qual é o nosso vínculo de comunhão, família e igreja da cidade? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A mesa posta nos lembra que a nossa comunhão não é a religião, não é os meus gostos, minha preferência e minha cultura. O nosso elo, o que vai nos manter unidos para adorarmos juntos, para vivermos juntos, é Jesus, é o nosso Pai. Então, o nosso Deus trino é o elo de todos nós. Então, tudo em torno de Jesus. Cantamos sobre Jesus, pregamos sobre Jesus, tomamos a ceia em memória de Jesus, realizamos o ministério em nome de Jesus, porque isso nos une. Então vamos hoje à segunda mensagem desta série, o valor de crescermos juntos. Você pode dizer isso comigo? O valor de crescermos juntos. Efésios capítulo 4:16, leia comigo, todos juntos. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4:16, esse texto está falando sobre a igreja. Esse texto está falando sobre o corpo, e eu e você somos membros deste corpo. Só tem uma cabeça no corpo, Cristo, e nós somos membros. Essa diversidade que temos aqui, homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas com dons diferentes, personalidade diferente, habilidade diferente, função diferente, foi estabelecida por Deus. E a ilustração que Paulo faz do corpo de Cristo com o corpo biológico é perfeita. Porque só somos corpo porque temos pés, cabeça, membros, órgãos internos, membros externos. Isso faz um corpo em movimento. O corpo tem coração,
tem cérebro, tem pulmão, tem rim, mas tem braço, tem perna, tem mão, tem pescoço, e essa unidade forma esse corpo extraordinário que Deus nos deu. Essa é a beleza da igreja. Igreja não é seita, e por não ser uma seita, ela é diversificada. Como a Leila falou, eu tenho o que você não tem, você tem o que eu não tenho, você precisa de mim e eu preciso de você. E juntos somos corpo de Cristo. Então veja bem, o corpo todo ajustado. Então, regularmente, precisamos de estar sempre fazendo os ajustes nesse corpo para andarmos unidos. Esses dias atrás, Deus me deu uma mensagem para compartilhar sobre a igreja. Muito provavelmente você estava aqui, num dos 4 cultos de domingo, e falou sobre a igreja de dentro para fora. E o irmão me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, obrigado, eu precisava ajustar alguns parafusos soltos. Então a mensagem serviu para que ele fizesse um ajuste na sua visão sobre a igreja. Todo corpo precisa de periódico ajuste. Corpo biológico e a igreja corpo espiritual. E essa beleza é o corpo de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Olha para cá. Então é missão você me edificar e eu te edificar. E é missão você também exortar. Porque edificar-se mutuamente é um pouco mais fácil. Tem 62 mutualidades do Novo Testamento para a gente se edificar uns aos outros. Orar uns pelos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Mas o texto também fala que a gente deve fazer o quê? Exortar uns aos outros. Se você está errado, em amor eu tenho que exortar você. E você não pode ficar chateado por isso, porque estamos fazendo isso em amor. Você vendo o irmão no erro, porque nós somos família. No mundo é diferente, no mundo é meu corpo, minhas regras. Não é isso que a sociedade pós-moderna fala e grita? Mas isso não serve para nós, porque nós somos corpo de Cristo. Então o corpo não é meu, eu sou membro do corpo, eu sou parte do corpo. E se o pé está com um problema, vai repercutir na perna, que vai repercutir no corpo. Então se você vê alguém fazendo algo certo, você deve elogiar e aplaudir. Se você vê alguém fazendo algo errado, por amor ao corpo, para ajustar o corpo, você tem que chamar aquele irmão e orientar para o bem do corpo. Você está vendo como é que o mundo ele tem uma mensagem antagonista à fé cristã? Enquanto que nós estamos aqui nesta manhã nos lembrando de que o corpo é de Cristo e que eu sou só parte do corpo e temos que viver unidos, vivendo em amor. Você sai daqui dessa celebração com isso na mente e no coração, porque nós cantamos sobre isso nesta manhã. Nós tomamos a ceia do Senhor na mesa do Senhor juntos sobre isso nesta manhã. Eu estou pregando sobre isso nesta manhã. Então você sai daqui persuadido pelo Espírito Santo, adorando a Deus, tomando a ceia, num tempo de família, sabendo disso, que você não é um fim em si mesmo, que você é parte de algo maior, você é parte do corpo, e as suas decisões têm implicações. Agora você vai para o mundo é assim, não, você é que importa. A minoria, embora que tenha 10 que pensam diferente, mas você sozinho tem que impor a sua vontade, porque você é o centro do universo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então nós vemos que há uma mensagem antagonista e oposta, onde o coletivo só interessa quando tem objetivos ideológicos e políticos. Do contrário, quanto mais dividido, melhor. A fé cristã não, quanto mais unido, melhor. Sabe por quê? Unidos nós somos fortes. A igreja tem 21 séculos no mundo e ela prevalece. Ela atravessou a era do Império Romano, ela atravessou a era do Império Bizantino, ela atravessou a era das trevas, ela atravessou tanto tempo de guerras, de adversidade. A igreja unida como corpo de Cristo.
O mundo quer dividir as famílias biológicas e a família espiritual, porque quanto mais dividida, melhor. Nós cremos que somos corpo, e nesse corpo, nós somos família, nós temos muitas oportunidades de crescimento. Veja um vídeo onde o pastor Andrei e o pastor Cláudio falam de oportunidade de crescermos juntos. Olá, querida igreja família. Eu sou Andrei, sou um dos pastores da nossa igreja. Estou à frente do Propósito de Discipulado, do Instituto Propósitos de Ensino e da Igreja da Cidade Online. Olá, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Acreditamos que o crescimento espiritual, ele acontece em 3 níveis. A gente pode ter o nível educacional, o pessoal e o relacional. O pessoal é o seu momento a sós com Deus, na sua leitura bíblica, no seu devocional, no seu tempo de buscar através de hábitos espirituais como jejum, votos e busca cada vez mais na sua intencionalidade, no seu relacionamento a sós com Deus. A área educacional tem a ver, como o próprio nome diz, com ensino, aprendizagem, e isso pode ser desde um estudo de célula, a um momento em que você vai estar num curso, num dos retiros, programas da igreja, como 30 semanas. Esses ambientes, eles são propícios para levar você para o crescimento. Assim você é estimulado, desde a área pessoal, através do devocional que escrevemos, através do plano de leitura anual, a buscar esse crescimento. E também na área educacional, com todos os cursos, retiros, programas, você também é estimulado a crescer. E uma das áreas também muito importantes, ou o nível de crescimento, o eixo de crescimento que você pode desenvolver, é o que chamamos de relacional. O relacional é no seu desenvolvimento com as outras pessoas, no seu relacionamento com outras pessoas. E para isso, a nossa igreja desenvolve várias oportunidades para você crescer e desenvolver intencionalmente essa busca de crescimento nessas áreas. Através dos relacionamentos na célula, no discipulado 1 a 1, até mesmo na interação ministerial, você vai poder desenvolver a sua espiritualidade. Assim, seja pessoalmente, seja através do ensino, ou seja através do relacionamento, você está crescendo de maneira sólida. Nós temos diversas oportunidades de crescimento espiritual na nossa igreja, entre programas, retiros, ministérios, cursos, treinamentos. No 30 semanas, nós vamos lidar especificamente com cura emocional, que é um dos maiores problemas que nós temos enfrentado nos dias atuais. E o 30 semanas eu gosto de usar uma ilustração de uma árvore para descrever a função da ferramenta 30 semanas. Nós acreditamos que a raiz de todos os problemas emocionais se dá por conta da orfandade de Deus. Eu não saber, não viver ou não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus. Por que isso acontece? Porque em algum momento na minha e na sua vida foram introduzidos ali próximo às raízes o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras. E o que são esses bloqueadores ou barreiras? Abusos, traumas, as minhas escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre a minha vida. Tudo isso formam esses bloqueadores que impedem a paternidade de Deus de fluir. Por conta disso, eu vou ter aqui no tronco da árvore um sentimento que nós chamamos de rejeição. E ao passar por esse sentimento de rejeição, eu vou buscar de forma consciente ou inconsciente por uma válvula de escape, ou compensação, que são os galhos. E aí cada um de nós tem um ou mais galhos de compensação ou válvula de escape. São eles a sexualidade, a dependência química, a ira, a baixa estima, a depressão, a ansiedade, inúmeros. A função da ferramenta é, através do seu relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai te levar a identificar e posteriormente, através do poder de Jesus, remover esses bloqueadores da sua vida. Aí a paternidade de Deus vai fluir, ao invés de rejeição, você vai ter a aceitação como um filho amado de Deus ou uma filha amada de Deus. E o que vão fluir nos galhos é o que nós temos em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a função da ferramenta 30 semanas. A vida cristã é sobre receber, regozijar e repartir. Exatamente isso. Compartilhar o que você aprende é a melhor forma de aprender.
todo mestre, professor, todo cristão, toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela recebe a habilidade de compartilhar. São muitas oportunidades. Acompanhe alguém na leitura bíblica, estimule as pessoas a fazerem o seu devocional. Na sua liderança de célula, assuma uma liderança, compartilhe com ela. Também convide outras pessoas para a célula, para a celebração. Chame pessoas para fazer o 30 semanas, a participar dos cursos da igreja, a fazer o processo de integração. Quantas oportunidades você pode compartilhar aquilo que Deus tem abençoado na sua vida? A igreja é mais que um lugar para frequentar, é um lugar para ser, estar e pertencer. Vamos crescer juntos? Família. Então, precisamos crescer juntos e nos tornarmos semelhante a Jesus. E aqui na família Igreja da Cidade, como você viu, só não cresce quem não quer. A igreja não é um lugar para a gente chegar, a igreja é um lugar para a gente crescer, é um lugar para a gente desenvolver, para que a gente possa servir dentro e fora. Quero te dar então aqui 5 ações que de fato você precisa, maneiras intencionais para você crescer junto com o outro e fazer o outro crescer. Porque somos corpo e o fim não é você, mas é o que Deus quer fazer através de você. No livro Uma Vida com Propósito, o livro mais vendido, com mais de 40 milhões de cópias em inglês, com mais de 4 milhões de cópias em português, a primeira frase é: isso não é sobre você. É sobre Deus, é sobre as pessoas. E a fé e a igreja é assim. Então, veja 5 maneiras para que você possa ajudar os outros a crescer. Primeiro, ame com aceitação. Ame com aceitação. Romanos capítulo 15, verso 7. Leia comigo, todos juntos. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Querida família, é fundamental isto para vivermos em comunidade. Eu não posso, quando conheço alguém na igreja, querer mudar aquela pessoa para o meu jeito de ser. Eu tenho que aceitar aquela pessoa do jeito que Deus fez e mais, olha só, do jeito que Deus trouxe ela para a nossa família da fé. E aqui ela vai ser trabalhada, ajustada, edificada. Se tem algo que precisa mudar na vida dela, Jesus já viu antes. E nós somos o ambiente em que ela vai ser mudada. Mas não é eu que tenho que mudar. É o Espírito Santo que tem que fazer a obra. E o ambiente, quanto mais saudável for, vai trabalhar para isso. Então, quando conhecemos pessoas na célula, nos ministérios, nas celebrações, vamos promover a aceitação. Você não está com isso dizendo que você concorda com tudo na vida daquela pessoa. Você não está dizendo que você gosta de tudo na vida daquela pessoa. Você só está fazendo isso aqui, Romanos 15, verso 7. Obedecendo a palavra de Cristo. Porque não tem outro jeito de viver em comunidade. Não tem outro jeito de ser igreja. É aceitar uns aos outros como Cristo aceitou. Porque antes de eu aceitar, Jesus já aceitou. Então nós temos que obedecer esse primeiro princípio aqui. Nós estamos vivendo, gente, um tempo muito difícil, sabe por quê? Nós estamos vivendo num mundo do menosprezo, preconceito, bullying e cultura do cancelamento. A pessoa faz o que eu não gostei, a pessoa fala o que eu não gostei, eu promovo um levante e aquela pessoa tem que ser cancelada. Eu estou dizendo assim, ó, você não tem o direito de abrir a boca, você não tem o direito de existir. Gente, isso é ditadura. Não podemos ser assim, é contrário à palavra de Deus. Voltaire, um filósofo francês ateu, ele disse assim: não concordo com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. Por quê? É só assim que se vive em comunidade. Senão nós vivemos, seremos o povo da intolerância. E ao invés de amarmos uns aos outros, nós vamos matar uns aos outros. Então as pessoas têm a tendência de diminuir os outros,
quando elas se sentem mal, querem arrastar os outros para debaixo do tapete com elas. Mas não é isso que a fé cristã nos ensina. Então, Romanos 14:10, por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, a grande questão é quem eu sou. Se eu sei quem eu sou em Cristo, eu vou estar bem firme que se a pessoa é diferente, isso não vai mudar quem eu sou. A verdadeira questão é que Deus nos valoriza como somos, então temos que valorizar o outro como ele é. Eu não preciso rebaixar ninguém para que eu seja exaltado. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Então, tudo passa pelo processo de amadurecer para aceitar. Olha para cá, sabe o que faz com que pessoas não aceitem os outros na comunidade da fé? Imaturidade e insegurança pessoal. Se você for maduro e seguro, você vai saber conviver com o diferente, sem com isso se tornar uma ameaça. Todos precisamos uns dos outros. Como eu disse aqui, se você está fazendo algo sozinho, é porque não é tão grande. Porque se está fazendo algo grande como igreja, você não pode fazer sozinho. Segundo, ofereça atenção. Depois de passar pelo processo da aceitação, dê atenção às pessoas, o que elas têm a dizer, porque é aí que a gente cresce e aprende. Leia comigo Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente quem? A família da fé. Então, nós temos que ter uma ação fora da igreja, sim, mas aqui é a sua família da fé. Meu irmão, como é que você vai cuidar lá do seu trabalho, lá das pessoas da sociedade, se você atropela as pessoas dentro da igreja? Se você chega na igreja e você não fala com ninguém. Gente, nós estamos aqui para servir as pessoas e dar atenção para as pessoas. Então, na hora que você vier chegando no estacionamento, dá uma buzinada, dá um tchauzinho, agradeça. Quando você vai pegar o seu filho no Ministério Ignição, agradeça porque eles cuidaram do seu filho. Você vai pegar um café, vai pegar um lanche, vai passar ali na recepção, dá um bom dia, seja simpático, seja cortês, porque a palavra de afirmação e dar atenção é muito importante. Uma vez eu encontrei uma pessoa que disse comigo aqui dentro da igreja: pastor, o lugar durante a semana inteira onde eu recebo a afirmação é na igreja. O mundo, gente, fora está um mundo cão. Nós precisamos ser um lugar diferente, porque as pessoas saem da sociedade arrebentadas, elas chegam aqui, são amadas, são cuidadas, recebem uma palavra, um olhar de atenção, elas querem voltar e querem permanecer. Então, faça um pouco mais sobre isso. Eu e Leila temos feito aqui, e eu peço que você faça isso também. Quando você estiver no campus, nós temos 4 cultos, e às vezes chegamos e saímos. Ande nas dependências, mas ande observando as pessoas. Semana passada ele falou assim: enquanto que eu caminhei no campus, pude orar com 2 pessoas. Principalmente depois de passar um pouquinho frio, observe mais, vai no jardim de oração. Você pode perguntar: posso ajudar você? Esses dias eu ia passando, saí dali e entrando aqui, e tinha uma pessoa chorando copiosamente, sozinha aqui no auditório. E eu pude ali orar com ela e dar uma atenção. 3, trate com afeição. Trate com afeição. 1 Tessalonicenses 2:8, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, veja só que importante, igreja, família, a nossa própria vida, porque vocês estão se tornando muito amados por nós. Então olha só, não é só uma questão de dar bom dia, mas uma questão de compaixão, sentir com o coração do outro. No momento em que você dá atenção, a pessoa se abre, e nesse abrir, você pode tratar com afeição, sentir com o coração de Deus. Aqui nós temos a casa de atendimento pastoral, a Grace está o tempo todo ali com a sua equipe.
Você pode também passar por um treinamento e vir servir na casa de atendimento pastoral. Mas não é só sobre isso. É sobre você fazer isso como estilo de vida, 24/7. Fazer isso de forma natural. Procure saber, aqui na igreja, o pastor Júlio estava me contando, nesses últimos dias faleceram 5 pessoas. Essa semana faleceu o irmão do pastor Douglas Cabral, 40 e poucos anos de idade. Não foi de Covid. As pessoas estão doentes, as pessoas estão morrendo. E nós não temos que cuidar só de coisas, nós temos que cuidar de pessoas, porque somos uma família que se importa. Então veja isso, que você faz parte desta família, para ajudar as pessoas a se sentirem mais fortes. Ame as pessoas, dê atenção às pessoas e trate com afeição as pessoas. Sinta com empatia, com compaixão. Veja o que você pode fazer. Trate com afeição e reparta pelo Evangelho de Cristo a própria vida. Demonstre com contato físico, com carinho. Os bebês, eles precisam de carinho, sabia? Eu acho que por isso que Deus os fez tão macios, né? O pai e a mãe estão ali, quer abraçar, né? O vovô, eles precisam desse toque. E isso ajuda na identidade, na personalidade deles, a crescerem saudáveis. As pessoas precisam disso. Então, querido, trate as pessoas com afeição. Em casa e na igreja, na família biológica e na família espiritual. Abra um sorriso caloroso, cumprimente alguém, dê um abraço, coloque a mão no ombro, dê um beijo respeitoso. Agora nós estamos na fase que, graças a Deus, estamos começando a voltar. Ainda tem que ter cuidado, mas está passando, porque nós precisamos disso, não é isso? 4, honre com apreciação. Honre as pessoas com apreciação. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Meus irmãos, o mundo perdeu o valor da honra. Os alunos não honram os professores. Os funcionários não honram os seus colegas de trabalho. Em nome de Jesus, a igreja tem que mudar isso. Honre aqueles que presidem sobre vocês. Dê uma palavra de apreciação ao seu líder de ministério, ao seu líder de célula, agora que está na retomada. Compre um presente para o seu líder de célula, porque ele passou 500 dias servindo por Zoom. Você honre sua liderança, honre os seus pais. Nós estimulamos uns aos outros também com apreciação. Apreciação significa valorizar, elevar o valor. Depreciação é o quê? Tirar o valor, é desvalorizar. Então, façam comigo, nós somos o povo da valorização. Da valorização. Você não vai depreciar ninguém, você não vai tirar o valor de ninguém. As pessoas têm valor porque elas foram criadas em imagem e semelhança de Deus. E a igreja tem valor porque ela foi, além de criada em imagem e semelhança de Deus, ela foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus. A igreja é a noiva, então nós temos que honrar essa noiva. Então aprecie e não deprecie, honre e não desonre. Depreciação é quando perde valor. Que em nome de Jesus a igreja nunca perca valor para você. Quero te dar uma sugestão. Faça algo que demonstre apreciação ou valor pelas pessoas que você ama esta semana. Seu líder de ministério, líder de célula. Seja simpático, gentil, agradeça e honra. E 5, apoie com intercessão. Somos uma igreja família. Você não vai conseguir fazer tudo que a igreja propõe para fazer, mas você pode orar por tudo. Então pegue o boletim eletrônico semanal, leia e ore. Pega a revista Felicidade mensal, leia e ore. Entre nas redes sociais da igreja, ao curtir, ore.
Pega os pedidos de oração da sua célula, ore. Nós precisamos mais do que nunca de oração. Cubra os seus pastores de oração. Cubra os seus líderes de oração. Cubra a sua família de oração. Faça o seu momento particular. Tem uma lista de oração e vai orando. Está ligado na terra, está ligado no céu. Uma oração tem poder, porque a oração do justo, ela tem um poder extraordinário. Vem aqui na Casa Betel durante a semana orar. Nesse tempo nós estamos com restrições, mas você pode vir orar na Casa Betel. Colossenses capítulo 4, verso 12. Ore pelo crescimento espiritual mútuo. Olha só, Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Olha o que Epáfras estava fazendo, e por isso foi um ajudante tão importante de Paulo. Ele está sempre batalhando por vocês, como? Em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a obra de Deus. Então isso é crescimento espiritual. São 5 coisas que você pode fazer a partir de hoje para esse tempo de retomada, para fortalecimento da igreja, que não custa dinheiro. Nenhuma dessas 5 ações, está na palma da sua mão. Não custa amar, não custa dar atenção, não custa dar palavra de afirmação, não custa honrar, não custa orar. São 5 ações diretas que você pode fazer para esta igreja ser uma igreja família melhor, e com isso eu ser melhor e você ser uma pessoa melhor, e a igreja crescer e ganhar o mundo para Jesus, porque esta foi a oração de Jesus em João 17, que eles sejam um, e por isso todo mês a gente celebra a ceia junto. Isso aqui não é um ato de dogma religioso, isso aqui é uma pregação. Vir à ceia e reafirmar o sangue e o corpo de Cristo nos faz um, nos leva à unidade da fé, amém? Então diga comigo, está na palma da minha mão. Não custa nada amar, aceitar, apreciar, honrar e orar. Está na palma da sua mão, você pode fazer. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Um efeito, anote aí 4 efeitos, para que a gente possa, como Paulo diz, crescer em tudo naquele que é o cabeça. Essas 5 ações vai gerar cura emocional. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. A igreja vai ser curada. O 30 semanas, estilo de vida. Segundo, você vai receber força para mudar. Tiago 4,10, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Porque uma igreja assim, uma família assim, não é uma família orgulhosa, vaidosa, prepotente. É uma família que reconhece que todos somos fracos, mas precisamos da força do Senhor. Olha para cá, ninguém é forte quando só pensa em força. Nós temos que nos lembrar dos nossos lados fracos, nossas áreas de vulnerabilidade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus atua numa igreja quando ela pede perdão, quando ela reconhece. Então, se você admitir sua dependência dele, ele vai exaltá-lo e fortalecê-lo. Uma outra coisa que vai acontecer é a oportunidade para recomeçar. Todos nós erramos, somos humanos. Mas se formos uma comunidade assim, será um lugar de recomeço. Será um lugar de novos começos, onde os casais têm recomeço, onde a juventude tem recomeço, onde as células têm recomeço. Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Que nesta família ninguém fique para trás, porque é uma família que vai promover amor, aceitação. Então ninguém vai ficar para trás, vai ser uma oportunidade de recomeço. E por último, uma outra consequência é desfrutar da comunhão verdadeira. 1 João 1,7, todos juntos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
como acabamos de cantar, não é falsidade, é verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa, nunca espere uma comunidade perfeita de uma igreja que fala a verdade. Onde os irmãos vivem de forma verdadeira, não espere perfeição, porque não somos. Às vezes a gente vê aí grupos evangélicos, tudo muito certinho, mas muito cuidado, que por trás desta perfeição pode ter um fake, pode ser uma coisa ali plástica. Quando você vê gente batendo demais em algumas questões, ali pode ter uma dor não curada. Então, pelo fato de sermos uma comunidade, igreja família, termos 30 semanas, vivermos esta verdade, vamos descobrir que as pessoas não são os heróis que nós esperávamos, mas são gente. É gente que sente, é gente que erra, que peca, que tem dor, mas escolhemos ter comunhão com essas pessoas. Quando somos honestos, vivemos na luz e temos comunhão. A comunhão, ela é algo que Deus deu, mas não sem sentir antes, porque quando Ele enviou Jesus, seu único Filho, Deus enviou para que pudesse ter comunhão com o homem. A comunhão profunda vem quando admitimos nossos próprios erros. Vamos crescer juntos, família? Então, isso é igreja. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Será que tem ovelha aqui fora do rebanho? Jesus, Ele não olhou o mundo como pecadores, profanos. Quando Ele andou pela Galileia, pela Judeia, por Jerusalém, em Mateus 9,36, Ele as viu assim. Leia comigo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Gente, quando a gente vê essas passeatas de rebeldes, a gente não pode ter ódio dessas pessoas. Quando a gente vê o pessoal quebrando as coisas na rua, a gente não pode ter ódio dessas pessoas. Quando a gente vê as pessoas fazendo coisa errada, nós não podemos ter ódio delas. Jesus, Ele olhou uma multidão. Óbvio que Ele estava olhando gente não crente. Ele estava olhando ali pessoas que estavam no pecado, nos vícios, nas drogas, pessoas fazendo coisa errada. Mas Jesus não olhou o seu pequeno grupo de 12 e teve compaixão deles. Ele olhou para uma multidão, e na multidão tinha pagãos, tinha idólatras, tinha romanos, mas Ele viu nelas filhos, ovelhas sem pastor. Então, vamos amar uns aos outros como igreja, como famílias da fé, e juntos como família da fé vamos olhar o mundo como ovelhas sem pastor, e ser uma comunidade que diz sim e não que diz não. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Lucas 15, 4. Essa é a nossa missão. Vamos achar as ovelhas perdidas da igreja, da casa de Israel, e trazer para o aprisco. Amém? Vamos juntos? Você recebe esta palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Eu quero orar com você e fazer um convite. E convidar você para a última mensagem desta série de retomada, juntos para pertencermos, onde nós vamos estudar o valor de estarmos juntos. Vimos o valor de adorarmos juntos, o valor de crescermos juntos, e vamos ver o valor de também estarmos juntos.